A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Quero trazer uma passagem hoje que está no livro escrito por Marcos, no capítulo 24, versículo 30, diz assim: Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram-lhe um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? Da mesma hora levantou-se e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os quais estavam com ele, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram pelo caminho, e como deles foram reconhecidos no partir o pão. Aqui, nesse 34, no versículo 34, Lucas 24, capítulo 24, versículo 34, faz: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como deles foram reconhecidos o partir do pão. O que aconteceu no caminho, né? Nós estamos dentro da passagem, 2 discípulos a caminho de Emaús. E esses 2 discípulos estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús. A Bíblia diz que dava 60 estádios, outra tradução de 10 a 11 quilômetros. Eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E Jesus se aproxima deles. E pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Eles estão de cabeça baixa, entristecidos, abatidos, desanimados. E Jesus pergunta, né? Jesus chega perto deles e pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estão tristes? Eles estavam tristes. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nada tem sucedido? E Jesus perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Eles começam a pregar o evangelho para Jesus. E Jesus fica querendo saber, fala: nossa, tu é um peregrino, não sabe as coisas que aconteceu. E Jesus pergunta quais coisas. E eles começam a pregar a palavra para Jesus. Mas chega no meio do caminho, Jesus olha para ele e fala: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém e estão indo para Emaús. E eu oro a Deus, essa passagem a gente tem ministrado algumas vezes, e Deus fala muito forte comigo dentro dessa passagem, porque essa passagem marca uma posição e há uma promessa sobre a minha vida. Dentro dessa passagem, 2 discípulos a caminho de Emaús, e eu oro a Deus, eu pergunto: mas por que, Senhor? Se eles mesmos falam e já testemunham dentro da palavra que havia-se Jesus ressuscitado, eles estavam no 3º dia, já tinha a prova da ressurreição. E por que eles estão saindo de Jerusalém? Por que eles estão indo para Emaús? Eu pergunto ao Senhor, pergunto ao Espírito Santo. E o Senhor fala para mim: porque eles perderam o foco. Mas eles são importantes. Quantas pessoas têm perdido o foco? Esses 2 perderam o foco, eles estão indo para Emaús. Talvez tinham trabalho, tinham fazeres, deveres, coisas para fazer em Emaús. Mas no meio do caminho, Jesus chega perto deles e acompanha eles. E começa a perguntar: por que eles estão tristes? Por que eles estão abatidos, desanimados? Por que eles estão cabeça baixa? E eles começam a falar de Jesus, e Jesus quer ouvir. Chega no meio do caminho, Jesus falou: honesto e tardo de coração, para que creia tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ei, era para ter caído a ficha. Não caiu a ficha deles. Jesus começa a pregar para eles, mas eles mesmos falaram: tu és um peregrino, não sabe o que tem acontecido. Peregrino é um viajante que vem de longe. E Jesus se interessa no que está acontecendo. Chega no meio do caminho, Jesus para e fala para ele: peraí, mas vocês estão pregando e não crê, não está nas Escrituras? Não é isso que convinha? E não caiu a ficha deles. E chega em Emaús, Jesus fala: olha, eu preciso ir para mais longe. Não, fica conosco. Ele contristeiro, ele fica conosco, e Jesus decide ficar com eles. Quando Jesus fica com eles, Jesus orou a Deus, partiu o pão e agradeceu ao Senhor. E nesse momento caiu dos olhos como uma escama. Porque eles reconheceram: jamais alguém vai chegar na sua casa
e vai oferecer. Quem chega na sua casa é costume, é o anfitrião, que é o dono da casa, servir. Mas quando é Jesus que chega, é ele que serve. E nisso caiu, como escama, abriu-se os olhos dele, caiu como se fosse escama dos olhos. E Jesus desapareceu. E eles levantaram e voltaram correndo para Emaús. Já era tarde, já declinou o dia. Eles estavam cansados, tristes, abatidos, desanimados. Mas não, quando eles viram que Jesus não abandonou, quando eles viram Jesus dentro da casa deles, quando eles viram que Jesus jamais vai te abandonar, aquela tristeza, aquela distância, a canseira, o abatimento caiu por terra. E eles voltaram correndo para anunciar, e voltaram correndo para dizer: verdadeiramente ressuscitou o Senhor e já apareceu Simão, e para testemunhar o que tinha acontecido durante o caminho.